Quem tá me esperando é ela, linda e loira, com mais uma pauta incrível. Vamos para a aula da queridíssima doutora Andressa Heimscher. Bem-vinda! Boa tarde! A gente adora, né? Eu sei que você tem tanta fã. É tão legal. Não, o público adora. Você sai do ar, eu vou ler as mensagens que chegam na sua foto. Ai, essa doutora é muito fofa. Ai, ela é muito simpática, ela explica muito bem, ela é muito inteligente. Gente, é isso mesmo, é isso e um pouco mais, não é? Um pouco não, muito, né, diretor? Além de tudo, ela é televisiva, porque ela pensa... Olha que bacana, hoje ela trouxe uma amiga. Quem é a sua amiga? A amiga é a Gazette 3. É a Gazette 3, é verdade. 3, mas modelito verão, pra fazer já inveja. Exato, ela já veio com um corpite, porque hoje nós vamos falar de hormônios e de alguns problemas que podem surgir, que às vezes tem um fundo hormonal e a gente não sabe. Exato. Que a ideia é o seguinte, é uma pauta que eu até brinquei com uma amiga dermato minha, eu falei assim, não é que eu quero roubar a sua pauta, mas é uma pauta que tem tudo a ver com as amigas dermatologistas, os amigos dermatologistas. É uma pauta que a gente vai falar de acne, de pelo e de queda de cabelo. Mas eu queria dar uma visão endocrinológica dessa pauta para poder explicar que também o endocrinologista, ele pode dar uma ajuda para os nossos colegas dermatologistas quando o assunto é falar desses probleminhas. Eu concordo com você, é uma pauta multidisciplinar, porque às vezes você está lá passando um monte de produto para acne e você não cuida onde está o problema, se o problema tiver um fundo hormonal. Vamos começar com o nosso primeiro slide, doutora Andressa, vamos lá. Sim. Queda de cabelo, acne, pelos, será que tem a ver com os hormônios? Vamos lá. Tem sim. Queda de cabelo. Queda de cabelo, Carol. Bom, queda de cabelo arranca nossos cabelos, né? A gente fica super nervosa quando a gente vai lá lavar o cabelo e começa a notar queda, né? Uma queda de até 100, 150 fios por dia é normal. Tem os nossos colegas dermatologistas, eles fazem o teste no consultório, que é um teste que eles fazem puxando, né? Para poder identificar se essa queda tá exacerbada, se tá muito grande ou não. Mas o mais importante é a gente entender que o cabelo tem um ciclo de vida. E isso foi muito interessante, porque quando eu comecei a estudar, eu sempre achava que cabelo era assim, né? Cabelo vinha, crescia e tudo certo. Não, cabelo tem cabelo bebê, cabelo adulto e tem cabelo vovozinho, cabelo que um dia vai falecer, né? Legal. E esse cabelo é dividido então em 3 fases, que é a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. Nomes complicados? Mais ou menos. Anágena, a fase bebezinho, catágena é a fase intermediária e telógena é a fase que ele está programando para sair da cabeça, ou seja, para ele morrer, né? Ai, que legal, que é a última. Que é a última fase. E aí, a fase anágena é a fase que ele dura mais, é a fase que ele vive mais. É a nossa fase da maior parte dos nossos fios, que ela dura de 2 a 6 anos. Já a fase catágena é uma fase bem curta, uma fase que dura em torno de 2 semanas, e depois a fase telógena, ela dura em torno de 6 semanas, que é a fase que ele vai programar para descolar do couro cabeludo e ele vai falecer o nosso cabelo. Só que isso é o fisiológico. Esse é o fisiológico. É o bonitinho. É o bonitinho. O que acontece? Quando a gente tem alguma alteração hormonal, geralmente a maior parte das alterações hormonais, ela não vai acontecer nessa fase em que o cabelo ele tá firme, preso no couro cabeludo, ou seja, na fase anágena. As alterações hormonais, elas vão pegar o cabelo na fase telógena e vão causar uma queda que a gente chama de eflúvio. Tudo quando a gente fala em queda, a gente vai falar de eflúvio. Então pode ser uma queda, que é um eflúvio, que ela vai acontecer na fase telógena, ou seja, na fase em que os fios eles vão estar já programados para cair. Entendi. Então, quando eu tenho uma alteração hormonal, por exemplo, um hipotiroidismo que está muito descontrolado, o que vai acontecer? Vai acontecer um eflúvio telógeno, ou seja, eu vou ter uma queda que ela vai ser uma antecipação daqueles fios que já estavam programados para cair. Só que eles caem, digamos, mais depressa. Mais depressa, de uma vez só. E aí assusta. Exatamente. Claro que eu vou falar de uma exceção do hipotiroidismo, porque o hipotiroidismo é uma doença autoimune. E aí o que acontece? Isso eu já expliquei para quem vem acompanhando a gente, que o hipotiroidismo às vezes tem os anticorpos que vão agredir a tireoide. Por isso tem um desenho de tireoide ali. Exatamente. Olha o desenho da tireoide já aqui, tem aqui o lembrete para a gente não esquecer de falar disso, que a tireoide é muito importante na regulação do nosso cabelo. E aí o que acontece? Muitas vezes o hipotiroidismo
hipotireoidismo e o hiper também, eles produzem anticorpos. E esses anticorpos, eles agridem a tireoide e o nosso organismo também forma anticorpos contra o couro cabeludo, fazendo áreas de queda de cabelo. E a gente vai ter alopécia, que é queda de cabelo em áreas, areata. E aí isso é com os colegas dermatologistas, porque aí a gente vai ter o acometimento não da fase telógena, mas da fase anágena, que é aquele mais grave, um pouquinho. Porque o cabelo deveria estar ali, não estava programado para cair. Exatamente, e cai. Mas a minha dúvida é a seguinte, além da tireoide estar envolvida e tal nesse ciclo, quais outros hormônios também podem ser aqueles hormônios perigosos que a gente fala, não, tá tudo bem comigo, eu tomo a pílula lá, bonitinho, não sei o quê, tá tudo bem, e de repente pode vir aí um turbilhão, né, com a queda de cabelo. O que é importante a gente falar? Eu gosto de puxar, e todo mundo fala assim, você fala bastante de insulina, de ganho de peso, mas é porque é muito importante quando a gente vai falar do contexto hormonal, a gente puxar o barco para o ganho de peso e ir para a insulina. É verdade. Toda vez que a gente tem um ganho de peso e um aumento da insulina, causando resistência insulínica, a gente tem uma chance de um aumento relativo dos hormônios masculinos. Isso eu vou falar um pouco mais, que a gente vai falar de pelo, né? Mas o que acontece? Esse aumento relativo dos hormônios masculinos vai fazer com que esses hormônios masculinos ajam no bulbo do cabelo. E com isso vai acontecer o que acontece com os meninos. O que acontece com os meninos numa certa fase da vida? O que acontece com os meninos? Eles ficam carequinhas, alguns, né? E aí, Carol, é que tem o lance. As meninas que têm excesso de hormônios masculinos, elas podem começar a apresentar um padrão de calvície, de perda de cabelo, semelhante a uma calvície masculina. Mas, doutora Andressa, eu fico pensando, parece tão difícil. Quando a gente está falando desses hormônios masculinos, a gente está falando de testosterona. Não necessariamente. A gente pode estar falando de uma produção de derivados de hormônio masculino, como, por exemplo, androstenediona, como derivados de suprarrenal, como essa ideia. Então, a gente tem uma cascata de hormônios masculinos que a gente faz um painel e a gente dosa eles e a gente consegue avaliar, porque, na verdade, quem age no folículo não é a testosterona, é um derivado da testosterona. Porque até então a gente já entendeu aqui, já conversamos várias vezes, que testosterona, até considerada altinha na mulher, é ótimo para outras coisas, para libido, para Mas faz o quê? Músculo, mas faz cair cabelo. Porque ela se transforma num derivado de testosterona na região perto do bulbo aqui do couro cabeludo, do nosso fio de cabelo, e com isso ela predispõe à queda. Então chegamos num ponto importante. O que fazer para isso não acontecer? Exatamente. Você já me conta. E daqui a pouquinho a gente vai falar de acne e de pelos. Quem tem aí uma produção de pelos mais do que o normal, por que será que eles podem aparecer? Volto já pra gente continuar. Porque olha, a gente aprende, poxa vida, precisa de testosterona, se você não é bom, não sei o quê, não, mas se tiver muito... E aí eu fiquei com uma dúvida que eu vou perguntar pra doutora Andressa, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Se a gente não pode, então se a testosterona até faz bem, mas a gente não pode tê-la em excesso, porque ela se converte em uma outra coisa que pode gerar uma queda de cabelos, o que fazer? Bom, o que a gente tem que fazer, Carol? A gente tem que manter os nossos hormônios equilibrados. Por quê? Se a gente, na verdade, o que eu sempre falo é assim, existe um excesso relativo de testosterona. Muitas vezes você tem a testosterona normal, mas ela já sensibilizou aqui o receptor. Então, isso, eu gostaria de trazer o conceito para quem está em casa. Um hormônio, ele é como se fosse uma chave e um receptor é como se fosse uma fechadura. Então, o que acontece? Muitas vezes a testosterona, vamos falar de testosterona para simplificar aqui. Ela tá normal, ela já se ligou ao receptor e ela já sensibilizou esse cabelo para atender uma queda, ou esse pelo para atender a ele ficar mais escuro e mais grosso com um padrão mais masculino. Entendi. Eu tenho uma testosterona normal, mas eu já tive uma sensibilização masculina. Então eu tenho que fazer um tratamento para reequilibrar, garantindo que a minha testosterona continue normal, mas que esse meu receptor, ele não se sensibilize mais, com geralmente medicações. Existem medicações que se ligam a esse receptor e com isso eles vão dessensibilizando esse receptor ao longo do tempo. Entendi. E inibe a produção. E ela controla a produção por um lado e ela inibe essa sensibilização do receptor por um outro lado. Quer ver um exemplo? Espironolactona, que é um diurético e que tem ação de reduzir a sensibilização do receptor
ao hormônio masculino. Entendi. Então é por isso que muitas vezes a gente usa esse diurético no tratamento de ovário policístico, mas não como o tratamento específico, mas sim como para reduzir as manifestações de hormônios masculinos na pele, no cabelo e nos pelos. Olha só. Sabe tudo essa doutora Andressa. Então, de qualquer maneira, tem que ser um problema diagnosticado, tratado. Então, o endócrino pode sim tratar essa queda de cabelo em conjunto com um tricologista, um dermatologista, mas prestar atenção nessa parte hormonal. Com certeza. Outro assunto, acne. A queda de cabelo muitas vezes pode vir e a acne também vem. E aí, doutora Andressa? E aí, o que acontece? Muitas vezes, o que a gente observa, olha lá que bonitinho, a gente tem aquele vermelho, todo espinhudinho embaixo, é ali que a gente vai ter o hormônio, o excesso hormonal agindo nessa base desse folículo, que é o pilo sebáceo, que é onde tem a glândula sebácea, é onde tem o pelo, e aí gerando um excesso de produção do sebo, que é ali que vai ocorrer a inflamação e a bactériazinha, que é o Propionibacterium acne, e ele vai lá e vai gerar o quê? Vai gerar a acne, vai gerar a pústula, vai gerar todo esse desconforto que a acne acarreta e que incomoda tanta gente. Só que o hormônio também tem ligação aí? Ele tem, porque ele se liga aqui nessa base com o receptor também. E com isso, Carol, ele aumenta a produção do sebo. Por isso que aqui a gente tem, por isso que eu destaquei nesse slide o sebo aqui em cima. Os nossos hormônios masculinos, eles aumentam muito a oleosidade da pele. E a oleosidade é o quê? É comidinha para bactéria, né? Bactéria adora a oleosidade. Tá, né? Então, digamos assim, seria a mesma coisa prévia da queda de cabelo. Exato. São esses mesmos hormônios que você citou na queda de cabelo alterados, que por isso que o quadro vem com queda de cabelo e acne. Isso, e a gente tem também uma contribuição, por exemplo, o excesso de cortisol no organismo, ele também causa queda de cabelo, ele também causa acne, porque ele também aumenta a oleosidade, porque ele também sensibiliza os receptores em base de folículo pilosebáceo, semelhante também aos hormônios masculinos. Entendi. É muito interessante quando a gente analisa a estrutura molecular dos hormônios. Eu costumo falar assim, é como se todos eles fossem frutinhas. E essas frutinhas, elas se ligam aos hormônios, às vezes não tão bem. São chaves, vamos usar uma analogia melhor, são chaves que às vezes elas não se encaixam tão bem na fechadura, mas elas entram na fechadura. Às vezes elas não dão o liga e desliga, mas elas às vezes se encaixam. E só pelo fato de se encaixar, elas sensibilizam esse receptor a, eventualmente, levar uma queda de cabelo, a engrossar um pelo, ou então a levar ao aumento de oleosidade numa unidade pilosebácea. Então não vai adiantar nada essa paciente, a nossa amiga aqui, Gazete, passar remédio para acne se ela não cuidar desses receptores que estão agindo na célula. Exato. Por exemplo, se ela tiver um diagnóstico de ovário policístico e esse diagnóstico de ovário policístico for associado a uma resistência insulínica, eu vou ter que primeiro procurar, poxa vida, da onde que está vindo essa minha resistência insulínica? Eu vou precisar tratar a minha resistência insulínica, olhar para o meu índice de massa corporal, corrigir a minha perda de peso, reduzir a minha resistência insulínica com medicamentos, metformina, ou mesmo com a própria perda de peso, reduzir o índice glicêmico, como foi falado na pauta da culinária, né, que eu achei muito bacana. Você viu alimentos com baixo índice glicêmico. Então você entra com um ambiente de melhora e com certeza você vai ter uma melhora no ambiente hormonal. Então é essa ligação da minha melhora, isso para quem está em casa é muito interessante, gente, é a melhora do ambiente agindo sob o meu organismo. Tá, então, de certa forma, o consumo de alimentos gordurosos e uma dieta não balanceada e de alto índice glicêmico também interfere nesses receptores. Sim, é uma cadeia, né, Carol? Então, que coisa, assim, né? O consumo... E uma coisa que eu estudei esses dias, e é verdade, a gente tem grandes estudos agora, que é o consumo de alimentos com alto índice glicêmico influenciando diretamente o desenvolvimento da acne. Então, é óbvio, açúcar, e aí a gente passa pelo chocolate, então aquele grande mito, será que chocolate leva a acne? Um dos mecanismos é porque o chocolate, apesar de ele ter gordura e não ter um índice glicêmico tão alto, ele é rico em açúcar e com isso ele sensibiliza a insulina e com isso o excesso de insulina leva a um aumento da insulina, levando ao risco de ovário policístico, que pode levar ao risco de aumentar a oleosidade na pele. Então, gente, vejam. É um ciclo. Comer muito carboidrato, aquelas farinhas brancas, tudo refinado e etc., também pode aumentar acne.
Exato. Chocada. Exato. E existem várias associações hoje em dia que a gente tem visto, Carol. Por exemplo, leites com alto teor de gordura levando ao desenvolvimento de acne. Então, são vários alimentos que até então a gente achava que não tinha relação e a gente passou a entender que porque você sensibiliza essa unidade pilosebácea, você aumenta a produção do sebo. Uau! E essa oleosidade da pele é a comidinha para minha bactéria que gera essa inflamação e gera acne. Então não vai adiantar nada. Agora vamos perto aqui da Gazette, não adianta nada ir na dermatologista, usar um monte de creme, usar um monte de coisa sem oleosidade, aquele sabonete, porque se esse ciclo continuar, vai ter acne. E se continuar comendo errado também. Agora, nós vamos para uma parte importante para a gente fechar nossa pauta, que são pelos em excesso. Por que você botou isso aqui, doutora? Então, vamos lá. O que é a escala de Ferriman, Carol? É o seguinte, chegou uma paciente no consultório e falou assim, Andressa, será que eu tenho excesso de pelo ou não? Porque muitas vezes a gente não sabe se tem excesso de pelo ou não. Então, eu simplifiquei, é uma escala chamada Ferriman-Galloway. Ela serve pra gente quantificar se uma pessoa tem excesso de pelo ou não. Tá. Então, são 9 regiões. Eu vou tirar isso aqui pra ficar mais fácil. E você vai mostrar, deixa eu segurar pra você. E eu vou mostrar pra gente ficar mais fácil. Então, gente, são 9 regiões, se a câmera puder aproximar. Então, eu trouxe um giz pra gente ir desenhando. Tá, na Gazette. Então, essa é a ideia. Gente, só a Gazette machucou o nariz, desculpa, tá? A Gazette mas tá de linda, tá linda. E não tem acne. Tá, não tem acne, tá? Mas ela vai ter pelinhos. Então, assim, a primeira área que a gente olha é a região aqui do buço, né? Tá. E aí, a gente vai quantificar. Sempre são 9 áreas, essa é a área número 1, e a gente vai quantificando de 1 a 4. Tá. Então, a gente tem a primeira área, que é a área do buço, depois a gente tem a segunda área, que é a área do mento, né? Do queixo. A gente tem uma terceira área, que é a área da região dos mamilos. Dos mamilos. Eu não vou tirar, tá? Não vamos tirar o biquíni. Vamos tirar o biquíni da Gazette. Aqui pode ter pelo. Em volta dos mamilos. E a gente tem uma tabela para quantificar isso, de que vai de 1 a 4. E o 4 é o padrão mais masculinizado. Nossa. E o 1 é o padrão quase sem pelo. Certo. Tá? E aí a gente tem a região de abdômen, tá? Que pode ter pelo. Abdômen inferior e abdômen superior, que pode ter pelo. Então, aqui a gente fechou 1, 2, 3, 4, 5. São 9 áreas, tá ok? Aí a gente vai virar a Gazette de costas. Vamos lá? Aqui a gente consegue? Consegue, né? Aí a gente vai procurar a região aqui inferior do dorso, procurando pelos, tá? E a região superior do dorso, procurando pelos. Tá. O que a gente tem que procurar? Os pelos masculinos, Carol, e não os pelos clarinhos. A gente vai procurar os pelos escuros. Pretos, então. Pelos pretos. E aí a gente vai procurar pelos nessa região do braço, tá? E vamos virar de volta. Aqui também? Não conta. Aqui não conta, então. Por isso que eu quis trazer ela para mostrar. E vamos só levantar um pouquinho aqui. Levantou a sainha. Vamos levantar a sainha. E na região de virilha e coxa. Olha que entendeu? Quem tem muito quantificar. pelo aí também pode estar com desequilíbrio hormonal. Exato. Então, a gente vai contando. Cada região é contada de 1 a 4. Acima de 8, a gente tem que começar a investigação. Porque pode ter... Então, até, gente, a quantidade de pelo nessas regiões pode indicar um problema hormonal. E, pra gente fechar, doutora Andressa, isso tudo pode vir junto. Certo? Exato, pode vir acne, pode vir junto queda de cabelo e pode vir junto excesso de pelo e eu tô agarrada na Gazette. Ai, gente, deixa eu colar isso aqui. Não, essa Gazette tá muito linda. Um beijo. Como é o nome da sua amiga? Não, essa aqui eu arranjei. Ah, não, essa é outra. Não, pensei que ia mandar um beijo pra amiga. Essa é outra. Mas olha, gente, é muito legal a gente poder tirar essas dúvidas e entender que muitas doenças e muitos problemas devem ser tratados de maneira multidisciplinar. Então, a ajuda do endócrino para descobrir os desequilíbrios hormonais é imprescindível. Claro que você tem lá o Facebook da doutora Andressa, que é o Endocrinologia em Dia. Sigam, porque tem sempre uma aula incrível. E lá no Insta também, @Endocrinologia em Dia. Posso só dar aquele recadinho? Dá o recadinho, continua. Gente, Hospital de Clínicas, nós continuamos recrutando homens obesos de 20 a 50 anos para nossas pesquisas. E-mail, andressaendocrinologista@gmail.com. Homens obesos de 20 a 50 anos. andressaendocrinologista@gmail.com. Arrasou!
e está linda sempre. Obrigada, Escrevam, Carol. olha, meninos, isso é pra fazer pesquisa e vai ajudar muita gente, né? Obrigada sempre. Mate mandou um beijão, disse que você arrasou. E tá aí, agora você vai se cuidar com esse excesso de pelo, Dona Gazete. Beijo, beijo, até a próxima. Doutora Andressa Heimscher, endocrinologista, sempre arrasando aqui no programa agora.